Uma adolescente negra foi humilhada na leitura de um testamento até perceberem que herdara tudo. Os olhares cortantes seguiram Maia desde o momento em que ela entrou no escritório do advogado. 17 anos, pele negra, cabelos cacheados naturais e roupas simples. Foi o suficiente para que aquela família de elite decidisse que ela não pertencia àquele lugar. Quem deixou a faxineira entrar na reunião? A pergunta de Victor Almeida, sobrinho do falecido empresário Eduardo Almeida, ecoou pelo escritório, seguida por risos abafados. Maia permaneceu imóvel com os olhos fixos na cadeira vazia no centro da sala. Sua tia Cristina, com suas joias exageradas e seu vestido de grife, nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Deve ser mais uma das causas sociais do meu irmão. Ela provavelmente veio pedir uma doação. Maia respirou fundo. O peso de estar sozinha naquele quarto repleto de ares brancos e ricos pressionava seu peito, mas ela se recusava a demonstrar o quanto aquelas palavras a magoavam. Seus olhos percorriam as fotos nas paredes. Certificados de empresas, fotos de viagens, sinais do império que Eduardo Almeida havia construído ao longo de 6 décadas. A menina provavelmente está perdida, comentou Ricardo, o filho mais velho que administrava os negócios da família. Alguém a acompanha até a porta antes que o Sr. Garcia chegue. É constrangedor. Ninguém notou o leve sorriso que cruzou os lábios de Maia quando Henrique Garcia, advogado da família há 30 anos, entrou carregando uma maleta marrom. Seu rosto enrugado permaneceu impassível, enquanto cumprimentava cada membro da família Almeida com um breve aceno de cabeça. Senhorita Maia, disse ele finalmente, gesticulando para a única cadeira vazia posicionada bem ao lado de sua mesa. Por favor. Um silêncio chocado tomou conta da sala. Victor quase engasgou com o champanhe. Cristina apertou a bolsa de grife com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Com licença, Garcia, interrompeu Ricardo, ajeitando a gravata italiana. Mas você conhece essa garota? O advogado assentiu levemente. Claro que vocês também deveriam conhecê-la. Seus olhos percorreram os rostos confusos ao redor da sala. Maia Alivera, filha de Dona Celeste. Maia trabalha nesta casa desde os 12 anos, ajudando a mãe na limpeza nos fins de semana. A filha da empregada, Cristina, quase cuspiu as palavras. O que ela está fazendo em uma leitura particular de testamento em família? Maia finalmente se sentou, com a postura ereta e o rosto sereno, apesar da crescente hostilidade. Ela havia prometido a si mesma que não choraria, não importava o que dissessem. Não depois de tudo o que havia passado. Henrique Garcia abriu sua pasta meticulosamente. Estamos todos reunidos aqui para a leitura do testamento final de Eduardo Almeida, anunciou. Formalmente falecido há 3 semanas após uma batalha contra o câncer, sua sobrinha Patrícia, que até então estava absorta no celular, aproveitou a oportunidade para tirar uma foto discreta de Maia. Leitura de testamento intruso. Ela digitou rapidamente, postando nas redes sociais. Lackey está tentando dar uma de esperto mesmo depois que o chefe deles morreu. O comentário recebeu curtidas e compartilhamentos, enquanto Victor sussurrava para seu círculo íntimo. Aposto que meu tio deixou algum troco para a caridade. 10 mil reais para a moça, talvez. Alguma bobagem. Ninguém percebeu como Maia mantinha os olhos fixos nas mãos do advogado, enquanto ele retirava o envelope lacrado. Para todos ali, ela era invisível, exceto quando era alvo de piadas cruéis. Antes de começarmos, disse Garcia, Eduardo deixou um vídeo que deveria ser exibido antes da leitura formal. Ricardo revirou os olhos. Mais uma das pequenas peças do meu pai. Vamos ao que interessa. O advogado ignorou o comentário e ativou uma tela embutida na parede. O rosto envelhecido de Eduardo Almeida apareceu, visivelmente desgastado pela doença, mas com um brilho determinado nos olhos. Se você está assistindo a isso, então eu deixei este mundo, começou ele com a voz firme.
e imagino que esteja ansioso para saber como dividir meus bens. Ele fez uma pausa, seus olhos parecendo examinar cada pessoa na sala, mesmo através da gravação. Mas antes disso, tenho uma pergunta. Algum de vocês pode me dizer o nome da filha de Dona Celeste? Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Ricardo franziu a testa. Victor coçou a nuca. Cristina fingiu examinar as unhas. Imaginei que não, continuou Eduardo com um sorriso triste no rosto. Aquela menina trabalha aqui em casa há 5 anos, ajudando a mãe desde os 12 anos. E nenhum de vocês, da minha própria família, jamais se deu ao trabalho de aprender o nome dela. Maia sentiu um nó na garganta enquanto Eduardo continuava. Eu vi como você a tratava, como tratava todos os funcionários, como se fossem invisíveis, descartáveis. Seu rosto endureceu. E isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o caráter que você construiu. A tensão na sala era palpável. Patrícia havia deixado cair o celular. Victor engoliu em seco. Ricardo se remexeu desconfortavelmente na cadeira. O que ninguém naquela sala podia imaginar era que por trás do silêncio digno daquele adolescente negro, a quem todos desprezavam, havia uma história que mudaria completamente o destino de todos os presentes. Uma história que Eduardo Almeida descobrira nos últimos meses de vida e que estava prestes a virar aquela sala de cabeça para baixo. O vídeo de Eduardo Almeida continuou, sua voz frágil ecoando pela sala silenciosa. Nos últimos meses, comecei a observar como o Senhor tratava as pessoas ao seu redor. Como falava com enfermeiros, faxineiros, motoristas. O que vi me entristeceu profundamente. Eduardo fez uma pausa, respirando pesadamente. Então notei Maia. Enquanto o senhor a ignorava, eu vi uma jovem extraordinária que estudava à noite depois do trabalho, cuidava da mãe doente e ainda encontrava tempo para ler os livros da minha biblioteca. Ricardo se levantou abruptamente. Isso é ridículo, Garcia. Isso não pode ser legal. O advogado permaneceu impassível. Está tudo em perfeita ordem legal, senhor Ricardo. Na tela, Eduardo sorriu. Eu sei que o senhor está surpreso. Ricardo provavelmente já está questionando a legalidade de tudo isso. O filho mais velho empalideceu ao ouvir as palavras exatas previstas pelo pai. O que o senhor não sabe é que passei os últimos 3 meses conversando com Maia. Ela se sentava ao meu lado durante os intervalos e me contava sobre seus sonhos de estudar direito. Patrícia, visivelmente incomodada, tentou apagar a publicação humilhante que havia feito. Tarde demais. Ela já havia sido compartilhada centenas de vezes. Esta é Maia, continuou Eduardo. Filha da Dona Celeste que trabalhou em nossa casa por 15 anos. Mesmo quando Cristina reduziu seu salário para comprar seu 4º carro importado. Cristina engasgou, com o rosto vermelho de vergonha. Maia, a quem Ricardo humilhou quando derramou água em seus documentos, ele a fez limpar o chão de joelhos enquanto a chamava de incompetente. Sem saber que ela tinha acabado de receber a notícia de que sua mãe precisava de uma cirurgia cara, o vídeo terminou abruptamente. Garcia abriu outro envelope. Há mais um vídeo para mostrar, mas antes disso preciso ler os termos principais do testamento. Isso é um absurdo, explodiu Victor. Uma pequena donzela não pode herdar o império que nossa família construiu por gerações. Maia finalmente falou. Sua família não construiu nada, Sr. Victor. Seu tio-avô Eduardo começou vendendo frutas no mercado. Os únicos que nasceram com uma colher de prata na boca aqui são vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Garcia pigarreou e começou a ler. Eu, Eduardo Almeida, deixo para Maia Alivera 51% das ações da Almeida Incorporos, minha residência principal e todos os imóveis listados, no apêndice A, bem como a quantia de 20 milhões de reais em investimentos diversos. Isso é influência indevida! Gritou Ricardo com o rosto contorcido de raiva. Aquela moça manipulou um homem doente. Garcia levantou a mão. Se me permitirem continuar, há condições. Maia só assumirá o controle total aos 21 anos.
Até lá, a empresa será administrada por um conselho liderado por mim e pela doutora Luísa Mendes. Luísa Mendes? Interrompeu Christina. A médica. O que ela tem a ver com isso? Como se respondesse à pergunta, a porta se abriu e uma mulher negra de meia-idade entrou, vestindo um elegante tailleur. Seus olhos encontraram os de Maia e ela sorriu. A doutora Mendes era muito mais do que a médica do seu irmão, explicou Garcia. Foi ela quem apresentou Maia a Eduardo depois de testemunhar como a jovem cuidou de Dona Celeste no hospital, mesmo depois de você a ter demitido quando a mãe dela adoeceu. A doutora Luísa assentiu. Dona Celeste e eu estudamos juntas antes que as circunstâncias nos levassem por caminhos diferentes. Quando a encontrei no hospital lutando contra um câncer semelhante ao de Eduardo, não pude deixar de notar que filha extraordinária ela tinha. O que ninguém percebeu foi que essa cena, aparentemente improvável, uma adolescente negra, filha de empregada doméstica, prestes a se tornar herdeira de um império, começou com um encontro casual no corredor de um hospital, 3 meses antes. Maia fora implorar a Ricardo um adiantamento para os remédios de sua mãe. Ele não só recusou, como a humilhou na frente de seus colegas executivos. Não tenho tempo para lidar com problemas de funcionários. Se você não pode pagar, os remédios talvez devesse considerar outro emprego. Naquele mesmo dia, a doutora Luísa encontrou Maia chorando na escada de serviço. Ao ouvir sua história, a médica tomou uma decisão que mudaria o destino de todos: levar a jovem para conhecer seu outro paciente, o poderoso Eduardo Almeida. Há mais um vídeo, anunciou Garcia, inserindo outro pendrive. Eduardo pediu que ele só fosse exibido em caso de contestação. Na tela, Eduardo parecia frágil, mas determinado. Se vocês estão assistindo a este vídeo, significa que minha família está contestando minhas decisões. Estou em pleno domínio das minhas faculdades mentais. Tomei esses arranjos depois de meses de observação e conversas gravadas que documentam o comportamento de cada um de vocês. Ele fez uma pausa para respirar. Maia não me manipulou. Pelo contrário, ela inicialmente recusou minha oferta. Foi preciso muita persuasão para convencê-la a aceitar. Quanto à minha decisão, olhem-se no espelho. Vocês não são meus, herdeiros pelo que construíram, mas pelo acidente do nascimento. A tela exibia uma série de vídeos curtos. Ricardo gritando com funcionários, Cristina demitindo Dona Celeste, Victor ridicularizando um motorista idoso, Patrícia fazendo comentários racistas, cada cena como um tapa na cara dos presentes. Eduardo documentava sistematicamente a crueldade diária praticada por sua família. O que torna este momento ainda mais extraordinário, disse a doutora Luísa, colocando a mão no ombro de Maia, é que Eduardo não estava apenas construindo um caso, ele estava dando a Maia algo muito mais valioso do que dinheiro, o poder de mudar o sistema. O que a família Almeida não percebeu foi que aquele adolescente humilhado havia demonstrado uma qualidade que Eduardo buscava em vão entre seus parentes: compaixão genuína. Quando Eduardo ofereceu a Maia vingança completa contra seus opressores, ela hesitou. Não por medo, mas porque tinha uma visão muito mais ambiciosa do que simplesmente punir os culpados. Não quero apenas vê-los perder, confessou ela a Eduardo durante uma de suas longas conversas noturnas. Quero que eles entendam o que fizeram. Foi essa resposta que selou o destino do Império Almeida. Colocando-o nas mãos de alguém que enxergava além da vingança imediata, alguém que entendia que o verdadeiro poder não reside em humilhar os outros, mas em transformá-los. Ricardo avançou em direção a Maia, o dedo em riste como uma arma. Isso é um absurdo! Vou contestar esse testamento em todos os tribunais. 2 seguranças apareceram discretamente nas laterais da sala. Garcia havia pensado em tudo. Por direito? Maia falou calmamente. Que direito exatamente, Sr. Ricardo? O direito de nascer Almeida? Porque, até onde eu sei, o único direito que o senhor exerceu com excelência
é o direito de humilhar pessoas que considera inferiores. A doutora Luísa abriu a maleta e tirou um tablet. Eduardo sabia que a situação seria difícil. Por isso preparou algo especial para a família. Uma imagem aérea de uma favela apareceu na tela. Você reconhece este lugar? Cristina bufou. Por que reconheceríamos uma favela? Porque sua família é dona dela, respondeu Luísa. Ou melhor, era. Estas terras foram compradas secretamente pelo avô de Eduardo há 70 anos, quando ele deslocou 200 famílias para construir o primeiro shopping da empresa. A doutora Luísa continuou. Os imóveis listados no apêndice não são mansões ou apartamentos de luxo. São todos terrenos em comunidades que a família Almeida adquiriu por meios questionáveis ao longo de décadas. E o que isso tem a ver com alguma coisa? Sibilou Victor. Maia finalmente sorriu. É simples. Essas propriedades agora são minhas. E eu já assinei os documentos transferindo-as de volta para as famílias que moram lá, sem custos. A sala explodiu em gritos. Ricardo derrubou uma cadeira. Patrícia chorava copiosamente. Você não entende, continuou Maia. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero justiça. E justiça significa devolver o que foi injustamente tirado. Garcia pigarreou. Tem mais. A transferência das ações da empresa para Maia já foi registrada. Seu primeiro ato como acionista majoritária foi aprovar um pacote de remuneração para todos os funcionários que foram demitidos injustamente nos últimos 10 anos. Isso vai arruinar a empresa, gritou Ricardo. Anos de trabalho destruídos por uma vingança idiota. Não é vingança, respondeu Maia. É reparação. Há uma diferença fundamental. A doutora Luísa ligou a televisão na sala de estar. Uma reportagem ao vivo mostrou dezenas de ex-funcionários sendo chamados de volta, recebendo indenizações, alguns chorando de emoção. Isso está acontecendo agora, explicou Luísa. Planejamos tudo para coincidir com a leitura do testamento. Você nos destruiu, sussurrou Cristina, com o rosto contorcido de raiva. Maia se levantou e foi até a janela. O Império Almeida não está sendo destruído, senhora Cristina. Está sendo transformado. Seu valor de mercado provavelmente cairá por alguns meses, mas se recuperará. A diferença é que agora os lucros serão distribuídos de forma justa. Você não tem experiência para administrar um conglomerado desse porte, desafiou Ricardo. Em menos de um ano estará implorando por ajuda. Você tem razão. Eu não tenho experiência. É por isso que não vou administrar nada, respondeu Maia. Garcia apertou um botão e as portas se abriram. 5 pessoas entraram. 3 mulheres e 2 homens, todos vestidos com roupas simples de trabalho. Conheçam a nova diretoria da Almeida Incorporos, anunciou Maia. Ex-funcionários que seu pai demitiu quando tentaram formar um sindicato. Pessoas com décadas de experiência prática e ideias inovadoras que foram ignoradas por virem de baixo. Um homem grisalho se adiantou. Olá, senhor Ricardo. Lembra de mim? Carlos Mendez. Trabalhei no departamento financeiro por 25 anos, até ser demitido por sugerir um plano de participação nos lucros para os funcionários. Isso é loucura! Gritou Victor. O senhor não pode entregar a empresa para essas pessoas! Sorriu a doutora Luísa. Já foi feito. A papelada foi assinada antes mesmo de o senhor chegar. Hoje o senhor ainda terá suas ações minoritárias. Poderá receber dividendos, participar das assembleias gerais, como qualquer outro acionista. Ricardo cambaleou até uma cadeira, o rosto pálido como papel. Meu pai não teria feito isso. Seu pai fez isso, respondeu Maia suavemente. Porque no fim das contas ele entendeu algo fundamental. O verdadeiro legado não está no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. Patrícia se levantou furiosa. Você não vai se safar dessa. Tenho amigos na imprensa. Vou expor. Essa fraude! Maia trocou um olhar com Garcia, que ativou a tela novamente. Surgiu um vídeo de Patrícia bêbada, fazendo comentários abertamente racistas sobre os garçons. Tenho centenas de horas desse tipo de material.
disse Maia calmamente. Todos vocês, em momentos privados, mostrando quem realmente são quando acham que ninguém importante está olhando. Victor, antes arrogante, agora parecia ter envelhecido 10 anos. O que vocês querem de nós, afinal? Quero que vocês aprendam, respondeu Maia. Quero que entendam pela primeira vez na vida como é não ter poder, como é ser julgado não pelo seu caráter, mas pela cor da sua pele ou pelo seu status social. Carlos Mendes deu um passo à frente. Não viemos aqui para destruir a empresa, mas para transformá-la. Fomos recontratados não por vingança, mas por nossa competência. Algo que vocês nunca reconheceram. A doutora Luísa entregou pastas a cada membro da família. Estas são as suas opções. Vocês podem contestar o testamento. É claro que temos advogados preparados para anos de batalha judicial. Ou podem aceitar uma transição pacífica. Que tipo de transição? Perguntou Ricardo com a voz, agora desprovida de arrogância. Vocês mantêm suas casas e uma renda mensal, explicou Garcia. Em troca, vocês participam de um programa de conscientização social, trabalho voluntário nas comunidades que sua família explorou, cursos de diversidade e inclusão por um ano inteiro, vendo o mundo com outros olhos. E se recusarmos? Desafiou Cristina, embora seu tom já revelasse derrota. Maia deu um passo à frente, seus olhos encontrando os de Cristina sem raiva, apenas determinação. Se recusarem, tudo bem. Não há punição, apenas consequências naturais. Os vídeos serão divulgados, os processos continuarão. Seus nomes serão publicamente associados ao legado de exploração que Eduardo queria corrigir. O silêncio que se seguiu foi profundo. Um a um, os membros da família Almeida perceberam que não estavam diante apenas de uma adolescente, mas de uma transformação muito maior. Ricardo, ainda resistindo, murmurou. Isso não vai funcionar. Você é só uma menina. Este império vai ruir nas suas mãos. Maia sorriu com genuína compaixão. Você ainda não entende. Ele nunca foi seu, para começo de conversa. E não é meu agora. Pertence a todos que o construíram tijolo por tijolo, dia após dia. Ela se virou para a janela, observando o mundo lá fora. Um mundo que nunca mais seria o mesmo depois daquele dia. O que a família Almeida ainda não conseguia entender era que aquela adolescente não estava apenas executando um plano perfeito de vingança. Ela estava iniciando uma revolução silenciosa que se espalharia muito além daquele quarto, alcançando instituições que perpetuavam o mesmo padrão de injustiça social por gerações. Enquanto os poderosos tremiam, algo extraordinário começou a florescer nas comunidades marginalizadas. Esperança, não de promessas vazias, mas de ações concretas, que pela primeira vez colocavam o poder nas mãos daqueles que sempre foram invisíveis. 6 meses se passaram desde aquela fatídica leitura do testamento. A sede da Almeida Incorporos, outrora um templo do elitismo, agora abriga um centro comunitário no térreo, onde jovens da periferia recebem aulas gratuitas de empreendedorismo, tecnologia e direitos civis. Maia caminhava pelos corredores, cumprimentando os funcionários pelo nome, uma prática que Eduardo tentara instituir, mas que sua família nunca adotou. As paredes, antes decoradas com pinturas caras de artistas europeus, agora exibiam obras de artistas locais de comunidades marginalizadas. Os lucros do último trimestre aumentaram 12%, relatou Carlos Mendes, agora diretor financeiro. O programa de participação nos lucros dos funcionários tem sido um sucesso. A produtividade está em alta. Maia sorriu. E o projeto habitacional nos antigos conjuntos habitacionais, 300 famílias já receberam as escrituras definitivas, respondeu a doutora Luísa, que coordenava o programa de responsabilidade social. As cooperativas de trabalhadores começarão a operar no mês que vem. O que mais surpreendeu os observadores externos
foi a facilidade com que Maia navegava naquele mundo corporativo, como alguém que sempre pertenceu a ele. Mesmo com apenas 17 anos e cursando o último ano do ensino médio, ela dedicava 4 horas por dia à empresa, deixando as decisões operacionais para a diretoria, mas mantendo a visão estratégica firmemente sob seu controle. O restante do tempo era dividido entre os estudos em uma escola particular, onde tinha uma bolsa integral oferecida pela fundação que havia criado, e os cuidados com a mãe, Dona Celeste, que finalmente recebia tratamento médico adequado. Em um café no centro da cidade, Ricardo observava de longe o novo outdoor da Almeida Incorporos. O slogan, Construindo um Futuro Mais Justo, estava estampado ao lado de uma foto de Maia e da nova e diversificada diretoria. Seu terno caro havia sido substituído por roupas simples, seu carro de luxo vendido para pagar dívidas. Ele era o único dos Almeidas que recusara a oferta de Maia, orgulhoso demais para aceitar o programa de conscientização social. Preferiu lutar na justiça e perdeu todos os casos enquanto via sua reputação ser destruída pelos vídeos que Eduardo colecionara cuidadosamente ao longo dos anos. O celular de Ricardo vibrou. Era uma notificação. Vaga para assistente administrativo, programa de reintegração social. Ele havia chegado ao fundo do poço, considerando trabalhar para a empresa que antes considerava seu lugar de direito. Na mesma calçada, Patrícia carregava materiais para um curso de educação antirracista. Após o desastre de sua publicação humilhante sobre Maia, que viralizou de forma negativa, destruindo sua carreira como influenciadora, ela foi a primeira a aceitar o programa de conscientização. Ricardo, chamou ela hesitante. Ele olhou para cima envergonhado. O programa não é tão ruim quanto parece, disse ela. Na verdade, tem sido transformador. Maia não quer nos destruir. Ela realmente quer que aprendamos. As lágrimas que Ricardo tentava conter finalmente rolaram. Na sede da empresa, Maia liderava uma reunião com investidores internacionais interessados no novo modelo de negócios, socialmente responsável que ela havia implementado. Jornalistas aguardavam no saguão por uma entrevista sobre o caso de sucesso que já estava sendo estudado em universidades. Não entendo, comentou um dos investidores franceses. Por que não punir completamente aquela família? Eles trataram vocês horrivelmente. Maia sorriu serenamente. Porque a verdadeira transformação não vem da punição, mas da compreensão. Eles precisavam entender o mundo além de seus privilégios. Alguns já estão aprendendo, e aqueles que recusaram sua oferta, como Ricardo às vezes, as pessoas precisam chegar ao fundo do poço para finalmente olhar para cima. Hoje mesmo recebi uma mensagem. Ele está considerando o programa de reintegração. Ninguém na sala sabia que o verdadeiro plano de Maia nunca fora vingança. Quando Eduardo lhe ofereceu controle total para punir sua família como bem entendesse, ela hesitou. Não quero um mundo onde simplesmente trocamos quem tem o poder de oprimir, disse ela ao empresário moribundo. Quero transformar o próprio sistema. Em seus últimos dias, Eduardo compreendeu que havia encontrado não apenas um herdeiro para sua fortuna, mas também para seus valores mais profundos, aqueles que sua própria família jamais havia abraçado. Aniversário de 1 ano da nova Almeida Incorporos, Maia inaugurou o Instituto Eduardo Almeida de Equidade Social. Na plateia, entre bolsistas e novos funcionários, estavam Cristina, Victor e, surpreendentemente, Ricardo, ainda desconfortável com o uniforme de estagiário do programa de reintegração, mas presente mesmo assim. O preconceito, disse Maia, não se supera simplesmente expondo os preconceituosos. Ele se supera quando transformamos estruturas e oferecemos às pessoas a oportunidade de enxergar além de suas bolhas. Enquanto falava, Dona Celeste observava orgulhosa da primeira fila, com o câncer em remissão, o futuro pela frente e a certeza de que a filha havia transformado a humilhação em revolução. O que ninguém poderia ter previsto quando Maia entrou,
Naquela sala foi que a adolescente humilhada não estava apenas herdando uma empresa. Ela estava iniciando um movimento que, comunidade por comunidade, empresa por empresa, mudaria o significado de poder e privilégio na sociedade. Início do formulário